Bom dia, paz de Cristo, paz do Senhor. Deus em Cristo nos abençoe, que nos guarde e nos proteja no seu eterno amor. Agora são 5h10 da manhã, hoje, 1º de setembro, gravando para o canal Riveras, esse que vos fala. E o tema da mensagem é o reino de Deus aqui na terra. E o subtema diz assim: Deus não nos chamou para ser bom, Deus nos chamou para ser justo. Que essa palavra possa impactar de uma forma tremenda o teu coração, como tem impactado a minha vida durante esses 3 meses. Que essa palavra tenha me impactado fortemente. E pela misericórdia do eterno Deus Jeová, o Yahvé, tá? Aquele a qual a nação de Israel não tem coragem de mencionar o nome dele em vão, estarei falando do reino do Senhor Yahvé, do nosso Deus, aqui na terra. Que você possa entender que eu não vou estar falando de Jesus e nem do Espírito Santo. Eu vou estar falando de Deus. Amém? Vamos para o texto que traz alusão a esta palavra. Se encontra em Mateus, capítulo de número 19. E o versículo 13 a seguir. Eu vou estar usando uma Bíblia Sagrada simples, King James, atualizada, melhor do que a João Ferreira de Almeida, porque essa aqui é uma versão batista. Batista, aquele que fundou a nação dos Estados Unidos da América. King James foi um rei bom, viu? Um rei bom. E ele fez tradução da Bíblia. Que essa palavra possa nos impactar. Vamos observar o que Deus tem para nós. Eu nem li, por isso eu fico gaguejando na hora de reler, porque ela me impacta todas as vezes que eu leio. Então vamos para o texto que nos diz assim: Então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, o repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: Deixai vir a minhas crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que chegou perto de Jesus e consultou-o: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou-o Jesus: Por que me chamas? Ou por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. E ao que ele perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: Com toda a certeza eu vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: Sendo assim, que pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus as coisas são possíveis. Então Pedro manifestou-se dizendo:
Veja-nos, deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: com toda a certeza vos afirmo que vós, o que me seguistes, quando ocorrerá a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Bendito seja Deus. Estou impactado com essa palavra e até me emociono. 3 meses atrás, eu ouvi uma mensagem na minha igreja, e uma missionária pregando e falando que o meu amigo, o nosso amigo, o profeta Jonas, era um covarde, era um medroso. Vai ajustar aqui. E eu fiquei zangado com aquilo. Eu voltei para casa indignado. Perdão. Vamos ajustando aqui. E falei, Senhor, me dá uma mensagem, eu quero defender o profeta. E o Senhor me deu essa mensagem. E a mensagem dizia assim: Deus não nos chamou para ser bom. Deus nos chamou para ser justo. E eu fui fortemente impactado durante esses 3 meses. Deus não nos chamou para ser bom. Deus nos chamou para ser justo. E ali o profeta Jonas estava sendo justo consigo mesmo. Ele sabia que Jeová, o Deus a quem ele aceitara, o Deus a quem ele fizera a missão, ia ter misericórdia daquela nação assíria. Ia ter misericórdia. E ele pensou e pesou pela sua própria vida, pela vida da sua família, quem sabe, pela vida dos seus filhos, quem sabe. Pensou assim: eu não sou Jesus, Jesus vai vir depois, eu vou dar minha vida. Vou dar minha vida. E esse povo não merece, esse povo está subjugando nós. Esse povo está maltratando nós. Esse povo está escravizando nós. Tanto é que 90 anos depois, Naum, usado por Deus, disse que não ficaria pedra sobre pedra. E verdadeiramente não ficou pedra sobre pedra. E o profeta mudou o endereço. Quem sou eu para dizer que Jonas foi covarde, foi medroso? Eu faria o mesmo que Jonas, para te falar a verdade. Eu tenho feito o mesmo que Jonas durante 35 anos de ministério. Eu tenho 43 anos de vida. Com 16 para 17 anos fui chamado ao ministério. Porque eu entendo que Deus nos chamou para a justiça. Deus não nos chamou para ser bom. O texto que eu li fala bem isso. E vivemos na noção mais corrupta do que na época de Jonas. Aqui no Brasil, o ser feio é que é bonito. Aqui no Brasil,
o politicamente correto é levado ao extremo, porque aqui tem um jeitinho brasileiro. Aqui no Brasil, quando está dando errado, é que está dando certo. Aqui no Brasil, os baianos, os maranhenses e os cariocas se dão bem, enquanto os candangos se morrem de trabalhar para construir Brasília. Aqui no Brasil é difícil. Eu sou classe média. Trabalho para sustentar o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, o Bolsa Família. Que mais uma coisa difícil. E Jonas se frustrou com aquilo. Senhor, me mata, vai, me mata. Tu não deixou o povo me matar, mas me mata. Tu disse que ia matar o povo, tu não matou o povo, me mata. O reino de Deus aqui na terra. O pé de aboboeira secou. E a história diz que Jonas era careca. E ele viu que a proteção de Deus estava naquele pé de mamona, podemos dizer assim. Aí Deus falou novamente com Jonas. Porque Jonas amaldiçoa, e ele não é Jesus para amaldiçoar um pé de figueira e morrer. Jonas nos amaldiçoa. Jesus, perdão, o nosso Yahvé, o nosso Deus Todo-Poderoso, disse Jonas. Tu está indignado por conta desse pé de mamona que nasceu ontem e morreu hoje e está queimando a tua careca no sol? Agora imagina eu que fiz essa nação inteira. Você já encontrou na Bíblia que até carro de Deus tem marcha ré? Não encontrou? O meu tem 4 para frente e 1 para trás. Carro de crente tem marcha ré. Carro de Deus também tem marcha ré. Lembra no dia de Moisés? Senhor, Moisés, eu vou matar tudinho. Eu vou matar. Eu me arrependo de ter tirado esse povo do Egito. Lembra do dia de Noé? Noé, eu vou acabar com tudo, Noé. Eu me arrependo de ter feito um homem. Mas a única diferença para mim e para você que propaga o reino de Deus aqui na terra é que nos dias de Noé existia Noé. É que nos dias da nação do Egito, a mais poderosa da terra, a mais protegida da terra até hoje, tirando a nação de Israel, o Egito, existia Moisés, que não deixou Deus fazer o que ele queria. Foi o mais manso da terra. Mas o povo foi tão ruim com Moisés que ele só pelos olhos da fé conseguiu ver a promessa, a esperança, mas não pisou os pés na terra prometida. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Forte. Aquela mesma terra que Josué e Caleb tinha dito que mandava leite e mel, que o povo estava com medo. Mas Caleb tomou posse. Josué tomou posse. Mas Moisés não viu a terra prometida. O pastor mais manso da terra, que aprendeu com Jetro, seu sogro, na Mesopotâmia,
cuidando de ovelhas que não era dele no deserto de Arã. Quem sou eu e você para estar julgando o reino de Deus aqui na terra? Vamos para o texto. Essa reflexão bíblica se passa pelo texto de Jesus abençoando as crianças. Se passa pela religião moderna. Na minha igreja, criança não tem vez. Na sua tem? Se tiver, parabéns. Porque criança não. Na minha igreja, idoso de 65 anos para cima, 70, também não tem vez. Um salário mínimo. Que pouco, né? Dá muito trabalho. Você está falando mal da igreja, Rui Veras? Porque eu sei que é assim na tua também. Eu não estou falando de religião. Porque se fosse falar de religião, tem uma boa. Tiago 1:27. Ela é a perfeita. É o cuidar dos órfãos, das viúvas e se guardar incontaminado dos besterol que no mundo existe. É a perfeita, não estou falando de religião, não. É só uma constatação. E é por isso que Jesus começou abençoando as crianças. Os discípulos diziam, ai, Jesus é maravilhoso. Deixai vir as minhas crianças e não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra. Para fechar o pensamento de Jonas, Jesus, o Filho de Deus, lá em Mateus 5, 5, ele diz que o último profeta foi João Batista. E por que há tanto profeta aqui na terra? Se o último foi João Batista. De acordo com o reino de Deus. Aí você vai estar me dizendo, mas na igreja de Jesus não tem profeta? Tem não. Tem espírito de profecia. E é o talento mais ruim de ser usado. Sabe por quê? Porque eu preciso me basear pela Bíblia. Bíblia. Para saber se é de Deus ou não. Mas o povo ganha a vida. E a Bíblia diz, dá de graça o que tu recebeu de graça. Mateus é? Não, é Lucas. É Lucas. Não, Mateus. O que é que eu recebi de graça? A minha salvação. O que é que eu recebi de graça? A minha libertação. O que é que eu recebi de graça? O selo do Espírito Santo. O que é que eu recebi de graça? Os talentos do Espírito Santo. O que é que eu recebi de graça? A misericórdia de Deus que me alcançou. Isso eu recebi de graça. Eu tenho que dar de graça. Aí, os feiticeiros de plantão, o Espírito Santo revela. E eles... Balaão. Aí tem Balaque também, né, que paga. Muito difícil. Mas o reino de Deus aqui na terra é muito simples. Jesus fez analogia, ou Mateus... Não, Jesus fez analogia com casamento. Você viu aí atrás, no início? Divórcio e carta de divórcio. Fez analogia com casamento. Tem pastor divorciado na tua igreja? Tem pastor do segundo, terceiro casamento na tua igreja?
O reino de Deus permite isso? O reino de Deus permite isso? Ótima pergunta. E você sabe a resposta? E o que todo mundo aceita? Porque Jonas, como eu, e como muitos, não tem coragem de fazer o que o feiticeiro faz, os que os pastor torto faz. Aí fica igual a igreja que Paulo fundou lá em Corinto. Na tua igreja tem pastor mulher, né? Mas lá no Reino de Deus não tem. Se tiver, me prove. Na do Reino de Deus, a mulher tem que ser tratada com respeito, com reverência. Mas enquanto o homem fala, ela tem que ficar calada. Lá em Corinto está escrito isso. Ah, mas se abriu um espaço na igreja de Corinto para que Priscila e Áquila pudessem ficar casal. E a mulher fez frente. A mulher devia ser a minha tia Socorro, né? Um sucesso de ministério extraordinário, estrondoso. Triste. Mas é reflexão bíblica. O canal Riveras é para nós refletir acerca das verdades bíblicas. Verdades essas que eu não tenho coragem de subir no púlpito da igreja de Deus para estar falando. Você tem? Mas sou bem-aventurado por estar falando aqui nesse canal. Está alcançando mais de 400 pessoas por semana. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade e não estou sendo irresponsável. Eu estou sentindo o peso da mensagem. Tanto é que eu estou com 3 meses pedindo, Senhor Deus, deixa eu falar, deixa. Hoje Ele deixou. Deus não nos chamou para ser bom. Deus nos chamou para ser justos. Lembra de Mateus 5? Lembra, né? O problema de Jesus aqui é que ele já tinha passado 40 dias no deserto. É igual Moisés. Você ama armas na terra. O problema de Moisés é porque ele não sabe mais nem falar. E essa sardinha ele não consumia, essa sardinha ele não consumia, essa sardinha ele não consumia, você não sei nem falar. Você sabe falar? Eu não sei nem falar. Eu não sei nem falar. Só sei que nada sei. Tu o dizes. Mateus 5. A palavra de Deus nos diz assim. Jesus, vindo das multidões, subiu ao monte e, sentando seus discípulos, aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem
e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bendito seja Deus. Justo, justo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele ou deles é o reino dos céus. É forte. O intitulado profeta veio pregar aqui, já está uns 3 anos contando. Ele é de São Paulo, viu só disso. Tive a oportunidade de passar um Natal com ele, porque ele é da família, tem parente. E não tive a oportunidade de falar em loco com ele. Mas depois pelo Messenger, eu tive a oportunidade de falar com ele. E mandar ele criar vergonha na cara. O último foi João Batista. Você não é mais profeta, de acordo com o reino de Deus, não. Para trabalhar. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para as obras de sua mão e ser sábio. Ele é a pessoa mais errada do mundo? Não. O fundamento da igreja brasileira que está errada porque falta o conhecimento da palavra. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Oséias disse isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso aqui é uma eterna descoberta. Como dizia meu pastor João Santana, como dizia meu pai, meu avô, meu filho, com os olhos cheios d'água, com 90 anos de idade. Meu filho, isso daqui é um poço inesgotável. Inesgotável. Quanto mais você bebe, mais você tem vontade de beber. Não vou dizer para você quantas vezes eu li Bíblia, seria hipocrisia da minha parte. Não vou dizer para você quantos cursos eu tenho, quantas faculdades eu tenho, seria hipocrisia da minha parte. Mas isso aqui é um poço inesgotável. Eu vou ter razão. Poço inesgotável. Ele fazia com 3 vezes por dia, sabia 45 ainda dava para cristã. Ou vontade de ser crente igual meu avô. Levanto 4h30 da manhã para orar, achando ruim. Ou vontade de ser crente com meu avô. Com minha avó. Me ensinou a orar. Para ganhar o meu avô. Para ganhar meu pai posteriormente. Para ganhar minha família. Vamos para o texto da palavra de Deus. Desculpa. Porque ele já morreu. Aí quando eu lembro deles dá saudades.
jovem rico. Ganhava dos fariseus, ganhava dos escribas, ganhava dos saduceus. Quantos mandamentos são? 10. Quantas leis são? 613. Salmo 119 fala de mandamentos, fala de leis, fala de estatutos e fala de preceitos. Salmo de número 119, o salmo mais grande do Inário de Israel. O jovem era perfeito. E aqui tem um porquê. Porquê de Deus? Questionando por Jesus. Se você for observar que não é parábola. Nunca foi parábola. Aqui é uma história verídica, uma história real. Parábola está do semeador, do joio e do trigo, do maior no reino dos céus. Do capítulo 13 até o capítulo número 17, se não me engano. São parábolas. Parábolas são comparação, são analogias, para que a gente possa entender o que Jesus estava explicando. Jesus usava comparação. E hoje em dia ninguém nem usa mais, né? Só grita, né? Ninguém ensina mais, só dá profetada, só derruba o povo. Jesus fazia analogias, comparação. Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Jesus. Eu duvido se essa palavra que o Espírito Santo me deu, já tem 3 meses, não está impactando a tua alma, não está impactando o teu coração. Eu não estou gritando, eu não estou falando mistério, eu não estou profetizando. Mas está queimando a tua alma, porque está queimando a minha. Esse espaço é pequeno para sentir o que eu estou sentindo. É 1,5 metro por 2. O poder da palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela liberta, ela cura, ela batiza, ela salva. Ela tem o poder de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas ela não vai passar. Nós vamos ser julgados por ela. A palavra. Vamos falar da palavra. Vamos amar a palavra. Vamos pregar a palavra. Vamos ser impactados pela palavra. Pura e genuína. O evangelho é simples demais para complicar-vos tanto. Sabe o que é o reino de Deus aqui na terra? É o que o Lula está fazendo. Tirando dos ricos e dando para os pobres. E quem diria, né? Os gospel de plantão, quem diria? É por isso que eu não apoiei o Bolsonaro. É por isso que eu não apoiei o Lula. Porque eu fico com a palavra. Não erra, não falha. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mil cairão ao teu lado
10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lhes apresenta a palavra. Lhes apresenta a palavra. Amemos a palavra. A palavra é um poço inesgotável. Se você quer saber da bissexualidade, se você quer saber do partido de direita, se você quer saber do partido de esquerda, se você quer saber da corrupção do gênero humano, se você quer saber da homossexualidade, se você quer saber do movimento feminista, se você quer saber do ECA, se você quer saber com que você vai ser julgado e condenado aqui na terra, no STF, se você quer saber da Constituinte, a minha palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Observe a palavra de Deus. O reino de Deus aqui na terra é uma constante. É no passo do gado, que nem de Jacó. No passo do gado. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. O nosso alvo é o céu. E o escritor de Apocalipse, o João, disse: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Aquele que persevera até o fim será salvo. Salvo de quê? Da corrupção do gênero humano. Salvo de se manter contaminado do mundo. Salvo dos falsos profetas. Salvo da mentira. Salvo de ser insosso. E salvação para mim para o céu. Romanos 10:9. Com a tua boca tu faz confissão, no teu coração tu acredita que Jesus ressuscitou de entre os mortos. E tu vai ser salvo. A salvação está na igreja? A salvação está na Torá? A salvação está na maçonaria? A salvação está no espiritismo? A salvação está no candomblé? Onde está a salvação, Rui? A salvação está em Jesus e na palavra. Por que tu me chamas bom? Por que tu me chamas bom? Eu não sou bom. Jesus disse: eu não jogo ninguém. Eu sou aqui advogado, e advogado do bom mesmo, sou. Bom mesmo, sou. Mas as minhas palavras, entendeu? Toma, jovem rico. Toma, riquinho. Então, tá tudo bem. Para mim também. Mas, mestre, tu vai bajular outro vagabundo. Ô, perdão. Sou reto. Uma coisa eu faço. Eu vou deixando as coisas que para trás ficam. E vou correndo atrás do prêmio da minha soberana vocação, disse Paulo. Aonde? Na palavra. Eu tenho a síndrome do cachorro vira-lata. Por isso ninguém me compra. Há 5 anos atrás queriam me comprar. Nunca disse isso. Se eu sou dono disso, daquilo outro, vão me ajudar? E eu falei: eu tenho a síndrome do cachorro vira-lata. Você sabe qual é a síndrome do cachorro vira-lata? Aprendi com Paulo na palavra. Aprendi a me contentar com tudo que tenho.
Entendeu? Eu conheci Jesus na Assembleia de Deus, digo lá eu não saio. Tem igreja melhor? Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Até a católica é melhor do que a Assembleia de Deus. É verdade. Não vou mentir. Mas minha avó me levou com 5, 6 anos de idade para lá. Eu vou sair de lá. Se eu sair de lá, sabe o que vai acontecer? Vão dizer, esse daí nunca conheceu Jesus. E eu conheci com 5 anos de idade. Estou com 43. Andando com Jesus na palavra. Sem dizer nem para a direita nem para a esquerda. E por que você diz que a igreja católica é melhor? Porque lá não é a casa de Joana. Lá é a casa de Maria. Casa de Joana é que todo mundo manda. Casa de Joana é que dá oportunidade para todo mundo. Até cachorro vira lata igual eu falo. Tá errado. A igreja católica tem preceitos, tem normativas, qualitativas, quantitativas. A igreja católica tem caridade. E o reino de Deus é caridade. A única coisa que lhe faltou para o jovem rico foi amar o próximo como ele mesmo. A avareza do dinheiro, né? A avareza do dinheiro. O que falta para tu? Conheço um líder que vai ministrar o culto e tá olhando pro carro dele na porta, achando que vão roubar. Com coisa que o carro é dele, ele é mordomo, dispenseiro. Coitado. Se eu fosse Deus, eu não dava o carro para ele. Ia continuar na monareta, na bicicleta. Porque o carro dele está atrapalhando o reino, dele fazer o reino de Deus aqui na terra. Só estou citando um exemplo. Mas aí tem um monte, né? É reflexão. Eu estou te levando a se questionar. Mas Rui, você falou da... Eu não estou falando de religião. Estou falando de igreja, de placa. Tem outra melhor do que a católica? Tem. Qual? Congregação Cristã no Brasil. É melhor que a Assembleia de Deus, melhor que a católica. Você vê eles pregando? Você vê eles explorando? Você vê eles orando? Você vê eles falando em mistério? Você vê escândalo deles? Você vê eles se prostituindo? Mas tem outra melhor que a congregação? Tem. Qual? A Batista. Mas qual o problema das igrejas tradicionais? No meu ponto de vista, é que eles não ficaram na vocação que eles foram chamados. Eles inventaram o tal do Espírito Santo. E coisa do Espírito Santo é das igrejas pentecostais, não é da Batista e nem da presbiteriana. E para que vai renovar? E nem da católica também. Para que vai renovar? Mas quem sou eu para julgar? Se a própria Bíblia nos diz que a graça de Deus é multiforme, né? Aí tem a igreja tradicional para quem é tradicional e tem a igreja renovada para quem é renovada. Perfeito. Sabe o que vai acontecer? Quando chegar lá naquele dia, diz 1 Coríntios 5, e você dizer Senhor, Senhor, e você não está, você vai se desculpar. Você vai dizer assim para Jesus, que você vai pensar que ele é advogado, né? Mas eu estava lá na igreja católica. Aí ele vai passar na sua cara. O padre ensinou alguma coisa errada, filho. Ele vai passar na sua cara. O ancião lhe ensinou alguma coisa errada, filho. Ele vai passar na sua cara. O pastor lhe ensinou alguma coisa errada, filho. O pároco ensinou alguma coisa errada, filho. Entendeu? Fecha o assunto igreja. A melhor igreja é eu e você. A melhor igreja é a de 17% da população brasileira em 2010, que hoje deve estar uns 40%. Eu não... Nesse último censo do IBGE. Qual é? Aqui não tem placa. A melhor igreja é do meu irmão, que pega e assimila de tudinho e pratica. Porque evangelho é prática, é boas novas de salvação. Vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros. Evangélico é boas novas de salvação. Não é um conjunto de regras, de leis, de estatutos ou preceitos de Salmo 119. E aqui, Jesus está falando que o reino de Deus é simples.
O reino de Deus é de criança. O reino de Deus é dos mais pobres. O reino de Deus é dos mais humildes. Aí, os discípulos questionaram, Senhor, mas como pode um camelo passar no fundo da agulha? No fundo da agulha é assim, um negócio, em Jerusalém, aquelas pedras que aí lá que eles vão, assim, o camelo dobrar. Só para as pessoas passarem no muro. Nos vão. Para o camelo é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Fazer vão, fundo de agulha é difícil. Para camelo, mas para Deus não. Tem tanto rico maravilhoso. Silvio Santos é extraordinário. A Denise Campelo, extraordinário. Dono do Baratão, extraordinário. A Igreja Cadetines, extraordinário. Bueno Júnior, extraordinário. Para você que fica olhando placa é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Mas o que o pobre vai fazer? Eu nunca vi pobre viver sem rico. E nunca vi rico viver sem pobre. Lembra da confusão da igreja de Corinto? E Paulo disse, ó, não está errado o rico comer com o rico, e nem o pobre comer com o pobre. O que está errado é o disse-me disse. E não vos embriagueis com vinho, que há confusão, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que está errado é o falatório. Entendeu? A exclusão, isso está errado. Auto-julgamento está errado. Falsa modéstia está errado. E agora o reino de Deus, o bom. Vou fechar a Bíblia, senão não para. O bom é misturar o pobre com o rico. É o que o Lula está fazendo. Eu não estou falando bem nem mal. Estou só citando um exemplo clássico. É o que o Lula está fazendo. O rico ele está botando para ficar pobre. E o pobre está botando para ficar rico. Você que é cristão sabe o que vai dar, né? Sabe do BRICS, né? Você sabe isso, né? Você sabe do tal de anticristo, você sabe isso, não? Você sabe o que vai. Da moeda única, você sabe? Você sabe o que vai. Da marca da besta, você sabe? Aí você vai dizer, mas ele é o Satan Hussein. Eu falei, não é não. É a palavra de Deus se cumprindo nos nossos dias. Ele é extraordinário. Eu nunca vi ninguém falar bonito igual o Lula. Meu presidente. Você votou nele? O voto é secreto, mas já passou. Eu não voto em partido de esquerda. Eu não disse nem para a direita nem para a esquerda. Eu sou a Constituição de 88. Eu sou a Bíblia Sagrada, viu? Eu voto no Michel Temer. Eu voto na Simone Tebet. Eu voto no José Sarney. Entendeu? Eu fico com a Bíblia. Amém? A Bíblia me ensinou isso. Bíblia Sagrada. Estou te revelando algo íntimo, né? Muito íntimo. Mas estou feliz. Essa culpa eu não carrego, viu? Nem do terrivelmente evangélico e nem do terrivelmente socialista. Essa culpa eu não vou levar, não vou ser condenado por isso, não. Posso ser condenado por outra coisa. E nem por pecado de omissão. Por pecado de ação, quem sabe, né? Mas eu vou ser julgado pelas minhas intenções. E a minha intenção toda vida foi boa. Tá falando com você é boa, é ótimo. Eu tenho certeza que Deus impactou você de uma forma extraordinária. Como impactou a minha vida também. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E que essa palavra possa falar mais forte ao teu coração. Dizer que a culpa do jovem rico só foi a avareza. Viu? Achar que o reino de Deus era só para ele. Que ele era o bom. E Jesus disse, nem sou bom. O bom é meu Pai que está no céu. Jesus estava mentindo? Jesus faltou com a verdade? Não. Se Jesus fosse bom, ele não tinha picado o pé
quando ele entrou no templo. Se Jesus fosse bom, ele não tinha triscado a mão na figueira. Se Jesus fosse bom, ele não tinha dito, Pedro, para trás, afasta de mim, Satanás. Jesus não era bom não, meu filho. Jesus era justo. Seja justo contigo mesmo. Seja justo com teus filhos. Seja justo com a tua esposa. Seja justo no teu trabalho. Tu vai ser o mais chato de todos. Ninguém vai gostar de tu. Mas o dono da palavra vai gostar. Seja justo e não bom. Deus não chamou para agradar ninguém. Aprenda isso com Jesus. Aí você deve estar preocupado como Pedro, né? Pedro era bom. Eu não teria coragem de perguntar isso. Pedro. Senhor, eu tinha uma sociedade. Era falido, bem verdade. Tu conhece, né? Eu não era o dono, era o João, né? Mas eu era sócio. Eu tinha a sogra doente. Eu tenho uma casa velha em Cafarnaum. E agora? Tu me chamou para dar tudo que eu tenho para os pobres? Eu não tenho nada. Eu não tenho prata nem ouro. Né? Lembra? Porta Formosa. Eu não tenho prata nem ouro. Que pastor é esse? Dono da maior igreja do mundo e não ter prata nem ouro. Aprenda, pastor. Aprenda, pastor. Aprenda com Pedro. Aprenda com a palavra. Não com Balaão. Cuidado com Balaão. Tem muita gente que a jumenta está falando e ele não está entendendo nada. Sabe por quê? Porque ele está atrás do prêmio da corrupção. Deus não tem nada para tu aqui. O que Deus tem para ti é lá. Qual foi o erro de Balaão? Ele queria ser bom com Balaque. A proposta era boa de Balaque? Era ótima. Era para promover o reino? Era ótima. É igual a proposta do Bolsonaro, era ótima. O problema é que pastor não é para se envolver com o negócio dessa terra. O problema é que pastor é para se envolver com o reino do céu. Não é Balaão, profeta. Ele orou e Deus disse, não vá. Na outra noite ele orou, Senhor, apareceu uns cabinhos novos aí, melhor do que eu. Eu estou lá importando para caba novo, rapaz. Enquanto os cabas novos estão fazendo, eu estou descansando aqui, ó, de boa, tranquilo. Eu quero é que faça. Importa que ele cresça e que eu diminua. Que nem disse João Batista, o último profeta. O último profeta disse. Importa que ele cresça, Jesus. E que eu fique bem petitito. E que eu diminua. Vá, Jesus, que eu já estou cansado de pregar no deserto. Aprenda na palavra, vai. Não é comigo não, aprenda na palavra. Ele foi questionar novamente. Parecem uns cabas novos aí, Senhor. E eles estão comprados. Querendo se vender, claro, né? Quando diz comprar, está querendo se vender. Quando fala em dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro não é teu. Conheço um amigo que chama dinheiro é vento. Passa o vento. Manda o vento. Né, meu amigo Jazão? É o vento. Sabe por quê? Porque dinheiro não tem dono. Dinheiro é mais falso do que rapariga. Eu estou falando da profissão mais antiga do mundo, com todo respeito a elas. E tem a de R$5 até a de R$5.000. Todas é mais falsa do que dinheiro. Não, dinheiro é mais falso do que elas, porque elas fazem em torno do dinheiro, são profissionais do sexo. Todo o meu respeito a todas elas, que Deus abençoe de uma forma extraordinária, que continue ganhando dinheiro dos otários, dos abestados. Entendeu? E aí Deus falou para Balaão, vai, tu quer ir, vai. Corrompido, corrupção do gênero humano. Ele estava tão obstinado pelo prêmio, pela oferta grande, diferente de Pedro, que o anjo, espada no animal e nada na jumenta. Né? Aí foi obrigado a jumenta a falar com o profeta. Uma pergunta que eu faço para você, falei para o profeta esses dias também.
Tu é Balaque, ou Balaão, ou a jumenta? Não, eu estou com um problema psicológico. Tu é Balaque, Balaão, ou a jumenta? Teu problema também é psicológico? Tu tem certeza que teu problema é psicológico? Você é Balaque, Balaão ou a jumenta? O anjo do Senhor, eu tenho certeza que não é. Que aquele dali era o próprio Senhor Deus Jeová. Bendito seja Deus. Você é Balaque, Balaão ou a jumenta? Você é Balaque, Balaão ou a jumenta? Vamos voltar para Pedro. Né? Balaque é quem compra o pregador para profetizar. Balaão é o pregador que vai comprado. Eu só vou por tanto. Se eu tivesse um pregador e eu fui pastor durante 5 anos, pela misericórdia de Deus, de um distrito até uma igreja de interior, aqui de Araguaína. Eu nunca dei um centavo, porque se dissesse, eu trouxe pregador de Goiânia, de Imperatriz, mas nunca dei um centavo. Sabe por quê? Porque se eu pagasse, eu ia cobrar. Ia dizer, vou te dar, infeliz, mas é para tu fazer o que eu te mandar tu fazer. Eu não sou Balaque, por isso eu não pago. Mas pergunta para José Moraes se ele não foi abençoado. Pergunta para o pastor Maurício da Alessandra se ele não foi abençoado. Pergunta para Rafael e Prisley se ele não foi abençoado. Pergunta para Júlio César de Marabá se ele não foi abençoado. Foi os 4 que eu pela misericórdia, trouxe. Pergunta pelo Fábio Lopes, que é aqui de Araguaína, se ele não foi abençoado. James Azevedo, se ele não foi abençoado. Não foi eu, não. Eu não sou bom, não dou nada para ninguém. O que é meu, a minha fome come. Não dou nada para ninguém. Mas se Deus mandar, eu não sou dono de nada, entendeu? Eu sou obrigado. Porque eu tenho um dono. Meu dono é Deus, Jeová Yahvé. E Jesus? Não, Jesus é o dono da igreja. E o Espírito Santo mora dentro de mim. Se Deus mandar, eu dou. Só não dou nem a mulher nem o menino. Bendito seja Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Agora, nem eu consegui me derrubar para tirar o que é meu. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Bom mesmo. Bom. Fico com Pedro. Eu não tenho prata nenhum. Aleluia. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. 38 anos lá. E não tinha fundo rural, não tinha aposentadoria, não tinha nada. Mas boas novas de salvação promove o reino. Viu? Todo mundo ficou atônito. Rapaz, era aquele coxo da Porta Formosa. Que coisa extraordinária. E mais almas se agregaram à igreja de Pedro. E aqui, Jesus dá uma promessa para Pedro. Eu fico perguntando. Me explique o fundamento de apóstolo. Eu não consigo entender. Eu não quero ser nem pastor, imagine apóstolo. Você viu que na palavra que eu li no início? Fica tranquilo, Pedro. Aquela casa velha, aquelas redes velhas furadas que não sabia nem o lugar para jogar, para pegar os peixes. Aquela sogra velha doente que eu curei, que tá lá. Coisa boa é sogra, né? Coisa boa é sogra. Eu curei lá. Vão ficar lá. Eu cuido. Eu cuido. Mas quanto a ti e esses outros 11 aqui, vai estar com o nome nas colunas, né? Nas colunas lá da Nova Jerusalém. 12 apóstolos. Não é o apóstolo Valdemir Santiago, não, gente, não é. É o apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Matias, apóstolo Paulo. Ele disse que ele é o abortivo, né? São esses aí, os 12. Rui, tu quer ser apóstolo? Não. Só se fosse botar uma coluna minha lá. Eu sou interesseiro.
Muito interesseiro. Inclusive, eu só quero Jesus da igreja só para ir para o céu. Se não fosse, eu de outra forma não queria. E o Espírito Santo? Entendeu? Isso é de Deus. Filho, isso é de Deus. Eu provo isso na Bíblia. Fogo de vida. Ah, mas o fogo de vida do Espírito Santo é diferente. Tem que pensar em batismo. Precisa de Pentecoste. Conversa para poder ouvir. Entendeu? Não vai nessa não. Mas tem que o Espírito Santo é salvação. Dizimando é salvação, ofertar é salvação. Dom do Espírito Santo é salvação. Agora, fruto do Espírito é. Não tem os discípulos atônitos e com medo? E Jesus, o Cristo ressurreto, entrou e gritou: Pai, seja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo. E dali eles tiveram uma coragem extraordinária. E não foram selados nem batizados. Esses 12 aí, viu? Não os 11. Depois que se tornou 12. Viu? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Mas é muito, né? Batizar com o Espírito Santo. Com 16 anos de idade, tive esse privilégio. Rui, tu tem algum talento? Nenhum! O Espírito Santo já me usou em algumas vezes. Interpretação, profecia, palavra de profecia, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, variedade de língua. Ah, mas tu não se vangloria disso, não? Eu falei, não. Nunca, porque não é meu. O que é meu é minha esposa, que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Meus 3 meninos e meus 2 cachorrinhos só. A minha maior alegria. E o resto é resto. O resto é resto. Seja dispenseiro. Seja mordomo. E deixa Deus te usar. Que nem diz o Manuel da Silva. Deixa Deus te usar, vaso. Deixa Deus te usar. Não se corrompa. Não se venda. Não se venda. Quanto a mim e a você, tem uma palavra de Deus também. O que Jesus falou? A você, a mim e a todos os que me seguem, vai ter 100 vezes mais aqui na terra. E no final a vida eterna. Aconteceu isso contigo? Rui? Eu falo igual Jesus falou para Natanael. Ou Natanael falou para Filipe, vem e vê, entendeu? Vem e vê. Fui abandonado pela minha mãe com 4 anos de idade, ou 5. Fui criado pelos meus avós que veio de Fortaleza. Não tenho formação nenhuma, estou terminando a faculdade de teologia agora. Sou funcionário público há 20 anos, fazendo a mesma função na atenção básica. Mas você venha e vê se não tem 100 vezes mais. E por que tu está falando aqui? É porque eu sou interesseiro. Não quero teu dinheiro, não. Sabe por que eu quero? 100 vezes mais aqui Deus já me deu. O que eu quero é a vida eterna. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não quero nada mais aqui na terra. Nada. O que eu quero é ganhar o céu por herança. E você? O que é que você quer? Mas como tu adquiriu isso, Rui? Aprendi com Paulo na palavra, trabalhando dia e noite para não ser pesado a ninguém. 97, trabalhei dia e noite, até 97 não. 2002, 2010 até 2013. 3 anos dia e noite. Antes disso,
Fiz as casas do setor que eu trabalho tudinho, ou grande parte dela. Depois disso, tive o privilégio de dirigir igreja durante 5 anos. Dei tudo que eu tinha para os pobres. Aprendi com Lula. E agora, 5 anos depois, Deus está restituindo tudo, sem ver mais. Isso é loucura? É fácil andar na contramão do mundo? Aí você me pergunta, a melhor pergunta é, vale a pena? Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Embora critiquem e zombem da gente. Sim, mas sim, vale a pena ser crente. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E que essa palavra possa falar de forma extraordinária no teu coração, como tem falado a minha vida. Em o nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, que o Senhor possa continuar conosco, Pai. Senhor, eu falei não de mim mesmo, eu falei a tua palavra. Ela é como um martelo que esmiuça a penha, que ela possa alcançar do maior ao menor, Senhor. O teu reino é feito do maior até o menor, ou do menor até o maior. O teu reino, Senhor, é feito com caridade. O jovem rico não sabia o que era caridade, que é o amor em prática. O jovem rico sabia dos 613 leis. O jovem rico sabia dos 10 mandamentos. Mas o jovem rico não sabia dos preceitos e nem dos estatutos guardados debaixo, Deus, dos celeiros da tua palavra. Senhor, o Senhor Jesus revelou que ele não veio para abolir a lei, mas que a lei se resume, dos 10 mandamentos se resume em amar a Deus sobre todas as coisas. Meu Deus, não é fácil, Deus querido e santo, eu sei que não é fácil te amar sobre todas as coisas. Mas, oh Deus, é prazeroso, é gratificante, é maravilhoso. Se tu perguntar para Enoque, eu tenho certeza, Senhor, que ele diria, valeu a pena largar tudo e te servir. Se perguntasse para Moisés, eu tenho certeza que novamente ele queria ver pelos olhos da fé a terra prometida, mas queria descansar eternamente contigo, oh Deus. Se perguntasse para Elias, Elias ia ter com certeza aquela mesma depressão, aquela mesma síndrome do pânico, aquele mesmo pensamento acelerado de auto se suicidar, oh Deus. Mas depois, quando o Senhor veio naquela brisa suave, bendito seja Deus, meu Deus querido e eterno, e falara com ele de forma suave e serena, ele, oh Deus meu Pai, valeu a pena passar, oh Deus querido, por tudo que ele passou. E tenho certeza para esse cristão, para essa cristã que está passando, não sei qual é o vale, oh Deus, mas tu sabes o momento que, oh Deus querido e eterno, vale a pena ser crente. Vale a pena, oh Deus meu Pai, pagar o preço para ter vida eterna, porque, oh Deus meu Pai, o nosso dia aqui são 60, 70, 80, e que passar disso é fadiga e canseira. Mas contigo, oh Deus meu Pai, será uma eternidade de glória, que nós possamos olhar para o céu e termos esperança de encontrar a Ti, oh Deus querido e eterno. Assim sendo, oh Deus meu Pai, que possamos entender que o Teu reino é amor, que o Teu reino é caridade, que o Teu reino é praticidade e que o Evangelho é boas novas de salvação. E que dia após dia nós temos que estar preparados para sofrer transformações, porque o Evangelho transforma, o Evangelho molda, o Evangelho cura, o Evangelho liberta, o Evangelho salva, o Evangelho batiza. Meu Deus querido e eterno, o Evangelho cura, o Evangelho liberta, e o Evangelho nos leva para o céu. Tu és o próprio Verbo de Deus, Senhor. Assim, crendo, desde já te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.